Aprendam a manter o distanciamento. Está tão longe, né? Todo mundo lá atrás. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar, o estudo do Livro dos Espíritos, onde todas as terças-feiras a gente faz uma abordagem em torno dos capítulos que versam o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando agora o capítulo 12 de Perfeição Moral, e vamos abordar hoje as perguntas 913 a 917 do Livro dos Espíritos, e vamos conversar a respeito de um tema extremamente importante para o nosso processo evolutivo, para aquilo que todos nós estamos em busca dentro desse patamar de transformação necessária para a nossa vida, para a nossa evolução. O tema é o egoísmo, O codificador abordou isso de forma muito precisa e vai ser muito importante a gente fazer algumas reflexões sobre isso. O estudo, ele é muito importante que seja participativo, tá? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se é alguma colocação que vai trazer esse acréscimo importante ao estudo, é sempre bom. Então, vamos fazer a nossa prece de início, para que nós possamos nos concentrar, nos conectar na luz, entrar dentro desse ambiente íntimo de cada um de nós, sentindo a harmonia, percebendo essa conexão que está em torno de nós, procurando vivenciar o amor, permitindo penetrar dentro de cada um de nós essa força grandiosa, divina, que gravita em torno de nós. Mestre Jesus, amigo sublime e incondicional de todas e todas as horas, estamos neste momento entregues a Ti, Senhor, buscando o aliar dessa conexão íntima com tudo aquilo que está em torno de nós, nos fazendo mergulhar profundamente, verticalizar os nossos pensamentos num elo profundo de amor, de luz, de esperança. Que possamos, a noite de hoje, cada um de nós, sentirmos as intuições do alto, aprofundando os nossos estudos, percebendo a necessidade de nossa transformação íntima. Transformação que será importante para a nossa jornada, para que possamos passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes, de forma transformadora e serena. E dessa forma, Senhor, fazermos essa conexão de luz contigo, para que assim possamos completar nosso caminhar da forma mais grandiosa que pudermos nessa encarnação. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Então vamos lá, meus amigos. A gente queria começar esse tópico, trazendo uma colocação, Palavras de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, livro maravilhoso do codificador de Emmanuel, que ele nos faz refletir sobre palavras ditas por Paulo de Tarso, em Coríntios, capítulo 13, 7. E aí eu queria deixar inicialmente essa reflexão para que a gente pudesse entrar dentro do estudo, refletindo sobre o que o nosso Emmanuel trouxe sobre o egoísmo. Ele diz assim: o amor por tudo sofre é o nome do tópico. Tudo sofre, diz Paulo. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Veja, os noticiários terrestres reportam-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos.
furto, contendas, injúria e perversidade. Aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores, infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição, sob a legenda celeste. Entretanto, diz Emmanuel, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é o que patrocina os golpes da delinquência. Prestem atenção para essa colocação de Emmanuel. Só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que fazem determinadas coisas por amor, cometem determinados atos por amor. Mas não pode ser por amor quando nós fazemos as pessoas sofrerem. Se fazemos as pessoas sofrerem, é por egoísmo. Se deixamos pessoas abandonadas dentro de casa, ao nosso lado, é por egoísmo. Se não voltamos o nosso olhar de forma profunda para o outro, fazendo que haja uma elevação desse espírito, muitas vezes que é confiado a nós, para estarmos dentro de um processo evolutivo de transformação, se não voltamos esse olhar, se abandonamos, se não nos importamos, se não observamos as suas lágrimas, as suas dores, nunca será por amor, sempre será por egoísmo. O amor, continua Emmanuel, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Porque quando nós amamos, nós nos destituímos de qualquer sentimento que não seja um sentimento de bem-querer pelo outro. Nós nos felicitamos com a felicidade do outro. Não se atropela nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Vamos então começar com essas reflexões sobre o amor e o egoísmo. Então, o nosso codificador, que conhecia tão bem a alma humana, ele não poderia deixar de abordar os espíritos sobre um tema extremamente importante, profundo, um tema que fez com que toda a história da civilização muitas vezes tomasse caminhos e rumos diferentes que atrapalharam muito o desenvolvimento da humanidade. Então, Kardec traz na pergunta 913, entre os vícios, o que podemos considerar radical? Respondem os espíritos: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Muito importante a gente fixar nisso. Do egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei, no fundo de todos existe egoísmo. Todas as viciações humanas, todas as vicissitudes humanas, todas as paixões, por trás de cada uma delas, tem um ato de egoísmo. O ciumento é um grande egoísta. O intolerante, ele é um grande egoísta. Aquele que não consegue se libertar das suas vinculações íntimas, não consegue olhar o outro com um sentimento de amor, na verdade, é um sentimento profundo de egoísmo.
Porque ele está se projetando muitas vezes. O egoísta é isso. O egoísmo é isso. É uma projeção do nosso eu, das nossas sombras no outro. E quando o outro não corresponde àquilo que nós queremos, nós entramos dentro de um processo de muitas vezes colocar essas relações, esses sentimentos numa roda completamente contrária ao sentimento de amor. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes pela raiz. Então, muitas vezes nós estamos lutando para uma melhoria íntima, aquela tão falada reforma íntima. São situações, são sentimentos que cada um de nós já consegue identificar em nós mesmos, onde nós precisaremos fazer essas mudanças. Mas se não formos na raiz daquilo que gera muitas vezes o nosso comportamento, situações que nós nos colocamos em relação a nós mesmos, em relação ao outro, e a raiz de tudo isso está esse sentimento de apego que nós temos conosco mesmo e com as coisas que estão ao nosso redor. Então, se nós não formos na raiz do problema, que é exatamente o egoísmo, nós vamos passar durante todo o período das nossas encarnações gravitando de forma superficial em sensações, em situações e nunca nos aprofundando para uma real transformação. Enquanto não lhes convertes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chave da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Nós estamos vivenciando aqui na Terra muitas situações e várias questões sociais ligadas por profundos sentimentos de egoísmo. Alguém tem dúvida se existisse um olhar mais profundo em relação ao outro? Muitas das causas sociais que nós vivemos, seja do ponto de vista político, social, assistencialista, não estaríamos já em outro patamar de transformação? Na verdade, muitas vezes, quando nós não olhamos o outro com um profundo olhar de amor, nós nos desviamos por caminhos que só levam a querer o bem para nós. Alguém que, num determinado ato, pensa apenas em si, por exemplo, alguém que acha-se no direito de sair para se divertir, beber, e acha que os seus reflexos não vão ser modificados, diminuídos, se dirigir. Então, nesse ato, quantas e quantas histórias nós não escutamos de famílias que são destruídas simplesmente porque alguém não pensou no outro. Porque alguém não pensou que antes de eu pensar no meu, muito entre aspas, bem-estar, na minha diversão, porque eu não penso que esse meu ato egoístico vai poder levar à destruição de uma família. Quantas histórias nós não acordamos e vemos nos noticiários de alguém que provocou um determinado acidente, tirando a vida de pessoas inocentes, porque estava alcoolizado. São pequenos gestos na nossa vida que, se nós voltássemos para o outro e tivéssemos no outro um pensamento de amor, de serenidade nos sentimentos, de afetividade, de acolhimento, muitas das histórias da humanidade e das relações teriam um outro patamar. Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso que os Espíritos nos trazem. Enquanto nós não sairmos dessa gravitação inferior, que nos coloca ainda rastejando aqui na Terra, não olhando de forma mais grandiosa para nós mesmos e para o outro, nós vamos continuar
ainda sonhando com aquele mundo de regeneração, quando dentro de nós não conseguimos dar o primeiro passo para nos libertarmos desse grande mal que é a raiz de praticamente todos os problemas que nós vemos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um tópico, no capítulo também das Bem-aventuranças, que toca sobre o egoísmo. E um trechinho do Espírito Emmanuel que ele diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer na Terra, a cujo progresso moral obsta. Ou seja, nós não conseguiremos atingir o progresso moral da humanidade se nós não nos libertarmos dessa chaga. Isso é muito sério. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Isso é algo tão profundo que nós muitas vezes, quando fazemos uma leitura de nós mesmos, a gente fica catalogando algumas coisas que precisamos nos transformar. Mas dificilmente a gente se coloca como um ser egoísta. Percebem isso? Eu me coloco dessa forma. Muitas vezes a gente não diz: não, egoísta eu não sou não, sou desprendido, Os meus sentimentos são todos desprendidos, penso no próximo, estou sempre pensando no que pode fazer de melhor. Quando que olha a seriedade daquilo que os Espíritos estão trazendo. Todas as chagas e vicissitudes, elas começam no egoísmo. Então não existe nenhum sentimento desse que nós temos que vencer em nós mesmos, se não atacarmos na raiz do problema. Então veja como isso é sério. Veja como nós estamos ainda tão distantes de entendermos aquilo que é conhecer a nós mesmos. Então digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, coragem para nos enxergarmos dessa forma, para descortinarmos a nós mesmos, e gerar dentro desse movimento uma transformação. É aquele bom combate que Paulo de Tarso tanto falava, Bom combate que vai fazer com que isso seja descortinado diante de nós e todo esse caminho ele seja traçado de uma forma diferente. O Espírito Pascal também continua esse tópico do Evangelho. Ele diz: o egoísmo é a negação da caridade. Veja que coisa profunda. O egoísta, ele não será nunca um ser caridoso. Porque para ter caridade, a gente precisa inicialmente esquecer de nós mesmos, não é assim? Para sermos caridosos, nós temos que olhar o outro de forma profunda. Então não adianta muitas vezes a gente estar fazendo um movimento de caridade querendo uma recompensa. Olha o egoísmo, Olha o egoísmo sendo descortinado. Nós fazendo alguma coisa buscando uma recompensa. Fazer um ato de caridade e esperando que os outros vejam aquele ato de bondade. Olha o egoísmo aí. Olha, nós nos projetando e projetando as nossas sombras e deixando com que esse ato, que deve ser um ato de profundidade, um ato de encontro com o outro, de encontro com Deus, possa ser maculado por sentimentos que são sentimentos das nossas vicissitudes, das nossas sombras. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E é interessante eu dizer isso, Sem a caridade não haverá descanso. Na verdade, é um descanso muito metafórico aqui, Porque nós, dentro de um movimento de evolução, movimento evolutivo de transformação, nós na verdade não queremos descansar, Nós sempre iremos estar buscando essa transformação e esse caminho evolutivo. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida sempre será uma carreira em que vencerá o mais esperto. Olha que coisa importante isso,
trazido aqui em 1862. Veja, como em muitas situações da nossa vida, nós vemos classificações e demonstrações daquela lei do aquele que for o mais esperto e tem mais vantagem. Veja se isso não traduz muito o ato daquele que só pensa em si. Daquele que sempre vai estar querendo passar a perna no outro, sempre está querendo achar que o outro não está vendo, ou alguma coisa, por menor que seja. E veja como é importante nós estarmos trazendo essas situações para dentro das nossas casas, para o ensinamento dos nossos filhos. Às vezes são coisas muito pequenas. Ah, mamãe, mas eu fui brincar na casa do amiguinho, mas ele tem tanto brinquedo, é tão pequenininho, né? Qual o problema de eu trazer aqui para mim? Veja o que está por trás disso. Um ato de egoísmo. E que nós temos que estar atentos a essas situações. Ah, mas não viu não, deixa para lá. Nem viu, né? Vou passar esse sinal vermelho porque ninguém está vendo, né? Ou deu um troco errado, por que eu vou lembrar se o outro não viu? Olha, todos esses atos, veja a profundidade do que traz o Espírito Pascal. Todos esses atos, que aparentemente é algo que parece que você está ali tomando uma vantagem, isso são as nossas sombras projetadas. As nossas sombras projetadas. Muitas vezes, dentro do nosso lar, nós nos colocamos dessa forma. Às vezes a gente está sobrecarregando alguém, sobrecarregando aquele companheiro, sobrecarregando um pai. E a gente não vê que aquilo que parece, não, eu vou fazer o meu pai fazer isso por mim, porque ele não está nem percebendo, mas eu estou com tanta preguiça de ajudar, e ele é tão disposto a fazer tudo por mim. Vejam, isso é traduzido como uma grande atitude egoísta. Então percebem como nós precisamos estar dentro dessa conexão de relacionamentos uns com os outros, não deixando passar determinadas coisas. Às vezes a gente reclama com coisas que não deveria reclamar, não é? Às vezes a gente é tão implacável por pontuar determinadas atitudes daqueles que convivem conosco, e às vezes o outro só está se distribuindo em amor, distribuindo amor. E às vezes a gente é tão implacável em chamar atenção, mas quantas vezes nós deixamos passar determinadas situações que deveriam sim ser pontuadas ali, que deveriam ser chamadas com amor a atenção, porque por trás de tudo isso está exatamente essa chaga que os Espíritos nos trazem, que se nós não nos libertarmos dela, nós não conseguiremos evoluir. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Os atos de egoísmo, muitas vezes, sempre, nós desrespeitamos aquele que está ao nosso redor. A pergunta 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Olha a pergunta dos Espíritos. Quantas vezes a gente não se faz perguntas, principalmente nesse momento, não é? Que parece que está tudo tão fora do lugar. Quantas vezes nós nos pegamos perguntando, será que isso mesmo vai acabar? Será que a gente está mesmo caminhando numa rota em direção a um mundo de regeneração, de transformação? A resposta dos Espíritos. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Veja que coisa importante. À medida que nós sairmos desse nosso patamar de visualização das nossas sombras
nós dermos esse passo, nos elevarmos das coisas materiais, visualizando as coisas espirituais, nós vamos estar nos esclarecendo como espíritos e nos transformando. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas. Vejam como o movimento não começa de transformação social para a transformação humana. Muitas vezes nós queremos que as leis elas se modifiquem para modificar o ser humano. Que as causas sociais se transformem para transformar o ser humano. Olha o que os Espíritos estão dizendo aqui. Que o movimento não é de lá para cá. É daqui para lá. É a transformação íntima nossa. É nós nos libertarmos dessa materialidade. Nos tornando seres realmente espirituais. Que aí o outro passo será exatamente esse. A reforma das instituições. A reforma social. Que o entretém e incitam. Isso depende da educação. Olha que resposta importantíssima dos Espíritos que trazem para Kardec. Como que essa transformação social, essa transformação institucional, essa reforma desde de um judiciário, desde um social, desde um assistencial, desde um familiar, essa reforma ela não pode começar de um lado para o outro. Sim, de nós, das nossas individualidades para a sociedade. E aí aqui, alguns pequenos exemplos, né? Veja, se a gente esquecer uma casca de banana no chão, né? A gente vai poder causar um acidente com alguém. Se a gente sai de um banheiro, olha um exemplo bem simples, que eu tenho certeza que não acontece em casa de ninguém aqui, né? A gente sai do banheiro, deixa todo molhado o banheiro. Tenho certeza que todo mundo aqui segue seu banheirinho. Veja quantos acidentes a gente pode causar. Se tem um idoso dentro de casa, se tem alguém que tem uma deficiência visual, se tem alguém que tem uma limitação, foi ou não foi um ato de egoísmo? De não pensar no outro. Meu pai é militar, então meu pai militar, a gente tinha que secar o banheiro quando éramos pequenininhos, porque sempre dizer isso, você tem que pensar, você tem que deixar melhor para o outro que vai entrar. Você tem que pensar no outro, você tem que pensar no próximo. É tão comum hoje a gente ver as nossas crianças, não é? Tendo esses atos, infelizmente, de não pensar no outro. A bagunça que se deixa no banheiro, não é? E a gente precisa pontuar isso. Porque veja, olha só, não é mãe chata, pai chato querendo fazer chamar atenção, não. São atos para a vida. São situações que você está mostrando ali a sua transformação íntima. E essa transformação vai transbordar para o social. É alguém que, em qualquer lugar do mundo que for, vai ter essa atitude de pensamento no outro. É que aquele alguém que não vai deixar uma casca de banana no chão, não vai jogar no chão porque ele vai pensar no outro. Veja como é simples. As crianças no Japão, elas têm o hábito, né, de lavar os banheiros, de limparem, de varrerem a sala. Sempre o pensamento, veja, aquilo que já existe de transformação íntima, como disse aqui os Espíritos, já levando para as regras do social. Veja como é um movimento importantíssimo, que a gente vai criando esse espiral de transformação de nós para o outro e para a sociedade. Pergunta 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Veja que pergunta, veja como Kardec foi fazendo as perguntas, reafirmando as respostas e trazendo aí várias colocações para a nossa reflexão. Olha o que ele diz. É certo que o egoísmo
é o vosso maior mal. Não vamos esquecer disso nunca mais nas nossas vidas, meus amigos. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal. Mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ou seja, a humanidade, ela traz um DNA divino. Nós fomos criados para um processo evolutivo e nós temos um encontro marcado com a nossa semi-perfeição. Porque dentro de nós tem esse DNA de Deus. Mas esse mal, essa inferioridade, é inferioridade ainda dos espíritos. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tem como a gente não deixar de acreditar em reencarnação. Na verdade, imagina se nós fôssemos criados para vivenciarmos apenas uma experiência. Como que nós íamos conseguir nos libertar de todas essas mazelas e sombras e transformar-se em humanidade? Não tendes na terra alguns homens destituídos de egoísmo e praticantes da caridade? Diz ele, respondendo à pergunta que esse mal não será para sempre, porque já existem pessoas aqui na terra praticando a caridade. Existem em maior número do que julgais. É verdade. Mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E muitas vezes é algo que a gente precisa fazer. A gente precisa falar das pessoas que fazem o bem. Porque, infelizmente, o próprio Livro dos Espíritos traz que o mal, ele é atrevido. O mal, ele se coloca, ele grita. Quer ver quando alguma coisa acontece que alguém equivocado discorda daquilo? Ele vai gritar para todo mundo. E muitas vezes o bem ele é tímido. E se há um, por que não haverá 10? Se há um fazendo algo de bom no mundo, por que não pensar que há 10? Por que não haverá 1000 e assim por diante? Olha, a colocação precisa dos Espíritos, nos trazendo aqui, nos deixando e conjugando o verbo esperançar. Não é? Por que a gente pensar que esse mal vai ser eterno se já existem pessoas fazendo o bem na Terra? Muito mais do que nós imaginamos. E a gente vai trazer aqui 2 histórias. De talvez pessoas que às vezes a gente talvez nem tenha ouvido falar ainda, tá? Esse garotinho aqui, o Ryan Waylajak, ele é um canadense, tá? E desde pequenininho, o Ryan, ele tinha um sonho, tá? Desde pequenininho. Ele achava que queria um mundo mais justo. Ele queria transformar o mundo, isso já era bem patente nele. Todos que conviviam já observavam isso. E aí foi interessante que uma vez, na sala de aula, a professora começou a falar que existiam crianças, né, que existiam populações na África, que eles só tomavam a água extremamente impura. Não tinham o acesso à água, uma água potável. E muitas vezes caminhavam quilômetros e quilômetros para conseguir aquele pouco de água extremamente contaminada. Então isso mexeu tanto com ele, né, que ele disse, mas será que não tem nada o que fazer? A criança de 6 anos perguntou para a professora. Ela disse, olha, existe uma ONG, né, chamada Warrior Camp, que eles fazem poços, constroem poços na África. Ele falou, será que é muito caro? Ela disse, eu soube que é $70. Ele fez, então, foi para casa, né? E lá chegou e contou para a mãe dele que queria juntar dinheiro, queria que a mãe desse esse dinheiro para ele, porque ele queria construir um poço na África. E a mãe, dentro de um processo educacional, ela disse, bom, então você, já que você quer isso, você vai fazer pequenos serviços aqui dentro de casa para eu ir lhe dando dinheiro. E aí ele, durante 4 meses, ele foi juntando e ajudando em casa e juntou os $70. E chegou todo animado com a mãe, foi visitar a ONG. Aí quando chegou lá, ele teve a surpresa. Na verdade, $70 era só o motorzinho, um dos motores
motores da bomba, que na verdade ela custava $2.000. Aí a mãe disse, meu filho, você pode fazer todo o serviço do mundo em casa, mas eu não tenho como lhe dar esse dinheiro não. Mas aquilo não saiu da cabeça. Veja, o inquieto, o ser que já tem dentro de si potencial de transformação, o ser não egoísta. Ele disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a falar disso para as pessoas e falar disso para as pessoas. E aquilo foi tão transformador. Aquela criança de 6 anos, tendo essa preocupação, que as pessoas começaram a ajudar. E a ajuda veio de todos os lados, e ele conseguiu juntar $700. E aí, voltando na ONG, ela disse, bom, agora nós completamos e a gente vai instalar um poço lá na África. E aí, na cidade de Uganda, um ano depois, foi instalado esse poço, que beneficiou mais de milhares e milhares de pessoas. Um único poço, numa cidadezinha bem pequenininha, lá da África. Só que o inquieto, ele não deixa de ser inquieto, não é? Ele começou, nesse ato, a escola dele, do Canadá, fez uma coisa bem interessante, que colocou as crianças de lá em contato com o high school, com a escola primária de lá de Uganda. E as crianças passaram a se trocar cartas. E numa dessas cartas, o Ryan conheceu um garoto chamado Jimmy Ozenka. E começou a conversar com o Jimmy, e ele ficou muito surpreso quando ele disse que aquele pocinho, tá? Todos os dias ele tinha que caminhar mais de 8 quilômetros, carregando um reservatório de um pouquinho mais de 10 litros, e ele tinha que pegar aquela água impura, 10 quilômetros, voltar, encher o reservatório da casa dele, só podia ir para a escola depois que tivesse feito esse percurso inúmeras e inúmeras vezes. Ele disse, puxa vida, ele faz isso. Quer dizer, então, que quantas crianças ainda não estão dentro dessa situação? Eu preciso fazer mais. E aí começou um movimento grandioso de juntar realmente mais recursos. E foi uma coisa tão extraordinária, as pessoas ajudando, que ele ficou com tanta vontade de conhecer o Jimmy, que os pais financiaram a ida dele para a África. Tempos depois. Ele conheceu o Jimmy, né? Olha ele pegando a água nesse reservatório sujo, né? E ele, o Ryan, em contato com as crianças, ele disse que quando chegou lá, ele ficou tão surpreso que o chefe da aldeia colocou todas as crianças enfileiradas e ele foi andando e recebendo os aplausos daquelas crianças todas. E ele chegou e pediu para que ele fosse no poço, e lá tinha escrito, poço doado pelo Ryan para a comunidade de Angola. E ele ficou muito tocado com aquilo, né? E essa transformação foi tão grande, e esse amor foi tão grande, que ele entrou dentro de um movimento, realmente juntando várias pessoas para participarem desse seu sonho. Só que a dificuldade daquela região era muito grande. E existiam algumas facções que sequestravam crianças. E aconteceu com o Jimmy. Ele foi sequestrado por uma dessas facções, foi violentado, conseguiu fugir. E dentro disso, ele entra em contato, consegue o contato de alguém que tinha o contato também com o Ryan. E dentro de um processo, os pais, porque não eram egoístas, porque se preocupavam com o próximo, porque amavam o próximo, fizeram entrar num movimento enorme para a retirada do Jimmy de lá, da África, e trazer ele para o Canadá. Depois de muitas e muitas lutas, conseguiram trazê-lo, adotaram ele como filho, terminou o ensino médio, se adaptou à escola, se adaptou à língua, e Ryan passou a visitar com muita frequência a África. Mais de 700 mil pessoas até hoje são beneficiadas com esses poços que foram ano a ano sendo transformados.
E hoje existe uma fundação, Ryan's Well Foundation, e olha o Jimmy aí. O Jimmy é o braço direito dele. E pelo mundo eles saem falando de amor, eles saem falando de transformação, saem falando das suas experiências. Muito interessante uma frase que o Ryan ele colocou numa das entrevistas. Olha o que ele diz. Eu adoro ouvir mais exemplos de pessoas que apenas fizeram o que elas queriam fazer e não ligaram se não iriam resolver o problema todo ou não iriam fazer o maior impacto sobre o mundo. Isso é tão importante. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é tão pouco isso que você está fazendo. Não vai mudar. Você não vai transformar o mundo, né? Você é um poço. Você não vai tirar a sede de milhares de pessoas. O Chico tem uma frase bem interessante sobre isso. Uma vez perguntaram isso para ele, mas olha, você ajuda aqui algumas pessoas, mas a fome existe, as pessoas ainda são sofridas. Ele disse, olha, eu tomar banho, eu não vou resolver o problema da sujeira do mundo, mas eu vou deixar de tomar banho, não é? Então, às vezes a gente se pega desse jeito. A gente não pode fazer um pouco? Aquele pouco é tão transformador. Mas foram ingênuos o suficiente para fazer o que eu fiz quando eu tinha apenas 6 anos. Vejam, essas pessoas que acreditaram naquele espírito transformador de 6 anos. E é incrível o que pode acontecer ao longo do tempo. É incrível como as pessoas podem se unir em torno de uma causa para fazer o bem. Esse outro jovem aqui, chamado Jefferson Quirino, ele é de um projeto chamado Favela Radical, lá em Turano, uma favela do Rio de Janeiro. Esse rapaz, ele foi criado dentro da comunidade e teve uma história muito parecida com grande parte deles. Envolvido com drogas, preso inúmeras vezes, e lutou muito, sofreu muito. E numa das vezes, quando ele estava preso, ele fez uma reflexão do que estava fazendo para a vida dele. O que ele estava fazendo por ele. E aí, quando saiu, ele resolveu modificar não só a sua vida, mas modificar a vida dos outros. E aí ele começou a observar que existia nessa favela número de mortes de crianças, praticamente muito comum, entre 13 e 16 anos. Não chegavam nem aos 20 anos. Ele percebeu que eram jovens que eles não tinham o que fazer e eram absorvidos ali pelo crime. E aí ele ganhou, já era esportista e ganhou uma prancha de surf, se apaixonou pelo esporte e disse, por que não trazer o esporte para a vida dessas crianças? E criou então essa fundação, Projeto Favela Radical, começou a dar aulas de natação, de surf, para centenas e centenas de crianças, de um projeto transformador. Hoje ele atende a parte também de saúde, odontológica. As crianças elas já entram, têm apoio para entrar na faculdade com auxílio de muitas pessoas. E olha a reflexão dele, que importante para nós. Eu fui preso e esse tempo que eu tive para poder parar e refletir em tudo o que estava acontecendo na minha vida foi simplesmente muito significativo para eu poder chegar a esse estágio de pensar como eu estou desperdiçando a minha vida. Muitas vezes a gente não precisa ir desse jeito, estar vivenciando isso, para a gente ver que a gente está, em muitos momentos das nossas vidas, desperdiçando elas. Com a nossa forma, muitas vezes, de não nos transformarmos, de sabermos aquilo que a gente precisa modificar, aquele passo que a gente precisa dar e a gente não dá. O que a gente está fazendo na nossa vida? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Todas as minhas energias em algo que não agrega. Olha, quantas vezes a gente precisa refletir sobre isso, né? Todas as minhas energias, muitas vezes, em algo que não agrega. Porque provavelmente eu saio desse lugar e continuo fazendo as mesmas coisas e vou morrer. Isso que eu refleti. E ao mesmo tempo eu penso, o que eu poderei fazer para evitar com que mais pessoas da minha favela passassem pelo que eu passei?
duas pessoas que simplesmente se importaram com o outro. Importar-se com o outro. Isso é tão transformador para a vida daquele que está fazendo algo e para a vida de todas as pessoas que são impactadas com essa transformação. Veja, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Sair dessa zona de conforto, que muitas vezes a gente precisa. Sair da zona de conforto e olhar o outro, e impactar a vida do outro. Pergunta 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que pergunta importante. Quanto maior é o mal, responde os espíritos, mais horrível se torna. Veja como nós não devemos fazer e devemos evitar qualquer movimento de começo de um mal. Vira uma bola de neve que de repente a humanidade está totalmente envolta nesse sentimento. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação, diz o Espírito. Quando os homens se tiverem despidos do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal e se ajudarão reciprocamente, porque o caminho do bem é um caminho sem volta. Quando nós nos voltamos para fazer o bem, isso é tão viciante dentro de nós que nós não vamos ter como voltar para aquele sentimento que nos paralisa. Se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte, veja que lindo isso, o forte, ele não mais subjugará o outro, ele será o apoio. O apoio, ele não será mais o opressor do fraco. A história da humanidade, a gente vê que, na verdade, aqueles aparentemente fortes eram os opressores. Quando que, na verdade, uma humanidade transformada, o forte, ele será o que vai amparar os mais fracos. E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os Espíritos estarão encarregados de preparar. Então, quando nós nos destituirmos do egoísmo, nós não vamos mais ouvir falar em fome, nós não vamos mais ouvir falar em miséria. A pobreza vai existir porque enquanto a nossa terra tiver necessidade ainda desse processo de transformação, a pobreza vai existir. Mas a pobreza, ela não é o mal. A miséria é o mal. Pergunta 917. A última pergunta, acho. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Bom, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo. Porque se liga à influência da matéria da qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pode libertar-se. Então, na verdade, nós estamos ainda dentro desse processo de egoísmo porque nós não instituímos daquilo que é materialidade. Nós ainda somos muito ligados à matéria. Essa é a grande verdade. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, não pode existir um caminho contrário. Nós temos que nos moralizar para que todo esse processo venha e realmente seja transformador. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estudo está no futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, veja a importância que a nossa doutrina, a importância que o estudo do Livro dos Espíritos, a gente sempre coloca. Nós não podemos deixar que esses estudos eles fiquem apenas nas nossas prateleiras ou no nosso conhecimento. Se nós não colocarmos isso para dentro das nossas vidas, e o Livro dos Espíritos ele traz toda essa transformação de consciência. Então,
Então, se isso não for colocado para dentro das nossas atitudes, do nosso dia a dia, da nossa forma de agir com o outro, isso não será transformador. Então, diz Kardec, o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos. Vejam, a doutrina do Cristo, quando bem compreendida, ela transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Quando nós entendermos a profundidade das palavras trazidas pelos Espíritos, daquilo de tão transformador que existe na doutrina, nós iremos, os nossos sentimentos ainda equivocados, eles vão atingir, eles vão desaparecer. Porque nós vamos estar substituindo dentro de nós aquele desejo profundo de transformação. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Então não existe um caminho, não existe outro caminho. A transformação se dará dessa forma. Em Obras Póstumas, ele também nos traz que o egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Então, esse ato, na verdade, esse sentimento, na verdade, é porque nós ainda nos colocamos acima do outro. Nós ainda nos colocamos com mais necessidade do que o outro. A gente ainda se coloca mais sofredor do que o outro. A gente se coloca ainda mais merecedor da compreensão alheia do que o outro. Veja que tudo isso, na verdade, se resume de um grande ato egoísta. Julgando-se com direitos superiores, olha o que Kardec traz em Obras Póstumas, meridando-se com o que quer ao seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui a sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, quando nós não nos colocarmos, nós não analisarmos aquela colocação do Cristo, ama o próximo como a si mesmo. Veja, não é deixar de amarmos a nós, não, que a gente precisa se amar. Se nós não nos amarmos, a gente não vai conseguir realizar muita coisa. A gente precisa se amar, a gente precisa também se valorizar. Mas veja que é o amar a si mesmo e ao próximo, dentro do mesmo patamar. Então, quando a gente começa a amar o outro, quando a gente começar a amar o outro, quando a nós mesmos, o egoísmo vai desaparecer desses sentimentos e dessas sensações. E nós não conseguiremos nada sem esse rapaz. Sem Cristo, nós não conseguiremos nada. O maior exemplo de transformação que os apóstolos nos deram, simplesmente porque eles se permitiram sair das suas zonas de conforto e seguir esse jovem rapaz. Quando nós pudermos compreender que sem Jesus nós somos barcos à deriva, sem Jesus nós somos um caminho que a gente não sabe para onde vai. Sem Jesus nós somos ovelhas desgarradas. E Jesus ele vem trazer com tanta profundidade em todas as passagens do seu magistério, do seu apostolado, exemplos tão claros de destituição de sentimentos como esse. Jesus se voltou para o outro de forma absolutamente completa, inteira. Humberto de Campos traz uma história muito bonita quando ele fala sobre os momentos finais de Pedro. Pedro já
já nos seus idos de quase 80 anos, ainda vivenciando toda a pregação, aquele sentimento de boa nova, não se furtava a atender qualquer um que chegasse na casa do caminho. Podia não ter mais espaço na casa do caminho, muitas vezes não tinha, para acolher mais um sofredor, para acolher mais um que estivesse caído na estrada, mas sempre existia lugar para mais um que era acolhido, mais um que podia escutar sobre Jesus, de uma fonte tão segura. Mas os romanos, eles não queriam isso, e Pedro foi condenado nesse momento. Enquanto ele era levado para o seu martírio, aquela comunidade que tinha sido tão beneficiada pelo seu amor, pelo seu acolhimento, crianças, idosos, mulheres, jovens ali sofrendo e vendo aquele homem de uma forma tão humilde, sendo conduzido pelos carrascos que diziam impropérios no seu ouvido. Um deles em especial, Sartório Aniceto, gritava no ouvido de Pedro: onde está agora o seu mestre para te salvar, velho imundo? Irás morrer agora, da mesma forma que ele morreu, crucificado. E o Humberto de Campos diz que Pedro caminhava fazendo as reflexões e pensando, e de repente lhe deu uma saudade tão grande daqueles momentos com Jesus, onde ele se via jogando as redes ali nas margens do Tiberíades. Deu saudade das flores, das azaleias, deu saudade de caminhar naquelas cidades, deu saudade de Nazaré, deu saudade de Betânia, deu saudade do olhar das pessoas que olhavam os milagres de Jesus e se transformavam. Uma saudade profunda de Jesus abrigava o seu íntimo, que ele nem escutava os impropérios que estavam a dizer. E ali, quando chega no momento em que ele é despido e é crucificado e pede para que seja invertido, que ele diz que não era digno de ser crucificado como mestre, e ele é colocado de cabeça para baixo, e vendo que demorava o processo da asfixia, porque a morte na cruz é por asfixia, Sartório Aniceto toma de uma pedra e com um golpe muito certeiro acerta a fronte daquele homem. Rompe e forma um traumatismo crânioencefálico, e em poucos minutos, ele olhando todos aqueles que gritavam e choravam ao seu redor, ele começa a observar que lá de longe uma estrela começava a se formar, enfim, aumentava em direção a ele, e de repente ele vê a figura de Jesus diante dele. Vem, Pedro, vem, porque campos elíseos e sublimes esperam por ti. Porque tu soubestes passar por esses momentos, tu soubestes vivenciar, e agora eu deixei reservado para ti as mais profundas e belas paragens. E Pedro foi. Passaram-se algumas semanas, o Cristo olha para ele e diz: fica aqui e aproveita esse lugar que foi reservado para ti. Pedro olha e diz: mas Senhor, para onde vais? E Jesus aponta para a abóbora terrestre e diz: vais voltar à terra, Senhor? Jesus diz: Pedro, enquanto houver uma lágrima na face de um dos meus, eu não deixarei de visitar a terra. Então eu irei contigo também, Senhor. E foram. E chegaram no momento em que pessoas se reuniam em torno das galeras, do sofrimento. Homens estavam sendo jogados nas arenas, e eles ali juntos passaram o dia inteiro, horas e horas daquele dia, acolhendo, esperançando, dizendo nos ouvidos que existia algo muito mais além do que aquelas dores terrenas e humanas. Num determinado momento, o Cristo toca os ombros de Pedro e diz: olha ali adiante. Ele vê.
ele vê um homem que carregava uma criança no colo em desespero. Ele olha aquele homem e reconhece imediatamente: Sartório Aniceto. Trazia o seu filho. No dia em que Pedro havia sido morto, ao chegar em casa, o seu único filho foi tomado por uma febre inexplicável. E por mais que ele buscasse os curandeiros da época, os médicos, a criança não saiu do seu estado de letargia. E ele, no desespero, porque viu os cristãos que se reuniam em torno do túmulo de Pedro, ele pega a sua criança nos braços e diz, gritando: se for verdade isso, se for realmente este crucificado, ele for o Messias, que o meu filho agora se cumpre. Pedro via aquilo ao lado de Sartório, deposita na sua fronte um beijo e começa a aplicar energias, passe, né, Jô? Sobre aquela criança, doando a profundidade do seu amor transformador e jamais egoístico. A criança abre os olhos, parecia até um pássaro que saía da sua gaiola. Olha para o pai e diz: papai. E ele, em ato de profundo amor, abraça o filho, olha para o céu e diz: a partir de hoje, eu serei mais um a fazer parte de pregar sobre esse Messias. Não ser egoísta. Transformar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Não se importar a nenhum momento a passar pelo quarto do seu filho, vê-lo lá dentro, trancado. Ele pode estar com uma lágrima profunda no seu coração. Entre, se doe, ame. Vamos sair dessa zona de conforto que não nos levará à transformação nossa e nem da humanidade. Vamos nos importar uns com os outros, porque apenas dessa forma nós iremos transformar a todos nós e transformar essa grande corrente de luz que o Cristo espera de nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar aqui com o nosso querido Rafael Lavarini, vai estar trazendo o tema Os Infortúnios Ocultos, e a nossa palestra vai ser presencial e também a gente vai transmitir pelo Instagram, tá? Então, que todos possam estar. Amanhã a gente vai ter a aula do nosso EJA e nosso EAD. As aulas, elas estão sendo online, a gente está fazendo pelo Zoom. Quem quiser participar, pode participar. São aulas bem dinâmicas e muito boas. Por enquanto a gente está fazendo pelo Zoom, porque como é até as 8 horas, né, que a gente tem que encerrar, e as aulas do EJA vêm até as 8h30, por enquanto a gente está fazendo ainda pelo Zoom. Mas daqui a pouco a gente vai ser presencial. Tá? Que todos fiquem em paz e espero vê-los em breve. Tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez? Acho que não, né? Todo mundo já veio aqui, né? Seu Marcos, pela primeira vez, seu Marcos? Tá bom. Vou lhe dar um evangelho. Fiquem com Deus, que todos possam estar em paz. Vamos pedir para nossa querida Ju fazer a prece de encerramento. Mestre Jesus, amigo divino de todos os momentos de nossa existência, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, reunidos para estudarmos o seu Evangelho. Mestre divino, que possamos
assimilar os ensinamentos da noite de hoje, não só no nosso intelecto, não só em nossas mentes, mas que possamos vivenciar esses ensinamentos e com a tua presença, Mestre Divino, sentirmos o seu amor penetrando em todo o nosso ser e que possamos estender a mão aos nossos irmãos e doar-nos o melhor de nós, do fundo do nosso coração, a todos os nossos irmãos. Abençoa, Mestre, a todos. Abençoa os nossos familiares e que possamos retornar aos nossos lares em paz. Que assim seja. Graças